Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar aí a nossa live, vamos falar um pouco sobre dieta low carb, para quem serve, se serve, como que ela é feita e por aí vai, né? Esperar o pessoal entrar, aí no finalzinho eu deixo pra gente fazer algumas perguntas para vocês também. A gente vai conversando ao longo da live, né? Gente, seguinte... Primeira coisa, né? Acho que a gente tem que definir alguns pontos importantes aqui. Quando a gente fala em low carb, normalmente nós temos vários estudos que têm uma variação na porcentagem de carboidratos que de verdade é muito diferente. Então a gente tem estudos, por exemplo, que utilizam uma porcentagem de carboidratos cerca de 5%, que aí seria até uma dieta cetogênica, né? 10%, 15%, 20% de carboidratos. Então a gente tem nos estudos uma diferença bem significativa em relação à porcentagem desses carboidratos e também da duração dessa dieta. Então nós temos trabalhos que avaliaram durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, 24 meses, 12 meses. Então é algo muito discrepante. O que a gente sabe, de modo geral? Pensando numa dieta tradicional, com uma dieta que seja low carb, nós não temos comprovação científica de que emagrece mais. Então, primeiro ponto, pensando em emagrecimento, a gente não tem algo acima, melhor em relação à dieta low carb do que uma dieta que seja aí, por exemplo, com alto teor de carboidratos ou moderado teor de carboidratos. Outro ponto que é importante também, tem gente que confunde dieta low carb com dieta no carb e também com dieta que tem moderado teor de carboidratos. Então, quando a gente fala de verdade em dieta low carb... perguntaram se tem alguém destruindo na minha casa. É o meu filho bagunçando, né? Quem é mãe sabe que a gente tem uma criançada em casa e faz uma bagunça danada. Enfim, o que acontece? Quando a gente fala em dieta low carb, a gente tem uma certa definição. A gente mistura um pouco isso na prática clínica, tá, gente? A gente acaba falando assim, low carb, mais ou menos, tudo de 40% para baixo de carboidrato. Mas, na verdade, em relação aos estudos, às recomendações, a gente tem de verdade aí uma recomendação que seria, perante a low, de verdade, low carb, menos de 26% de carboidrato. De 10 a 26%, porque de menos de 10 é muito low carb, é bem baixo mesmo, né? Então seria aí perto da cetogênica, que seriam 20 a 50 gramas de carboidratos. Então, low carb menor de 26% de carboidrato. Só que a gente tem uma outra classificação, uma outra faixa, onde nós temos uma quantidade moderada de carboidrato. Ou seja, de acima de 26, né, até 44% da quantidade de carboidratos aí, a gente já teria uma quantidade mais moderada desse carboidrato. 45 para cima, a gente tem uma quantidade que seria alta aí em carboidrato, tá? O Luca tá quebrando a casa inteira, gente, pra variar, né? A criança acorda às 8 horas da manhã, vai dormir às 11. Não sei quem puxou, né? Essa agitação toda, mas vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem essas classificações em relação aos carboidratos, né? O que é importante, só que os estudos, como eu coloquei pra vocês, a gente tem uma diferença em relação a essas porcentagens. Por isso que é tão diferente. Quando você pega um estudo X, Y ou Z em relação a esses carboidratos, a gente tem uma diferença muito grande em relação ao período que foi estudado e também a porcentagem desse carboidrato. Então não tem como comparar um estudo que foi feito, por exemplo, durante 4 meses com uma porcentagem de, por exemplo, 20% de carboidratos, com um estudo que foi feito durante, de repente, aí 9 meses com uma quantidade de 25% de carboidrato. Então, fica um pouco difícil de comparar, assim, né, totalmente essas porcentagens e essas dietas. O que a gente pode dizer? Vocês vão encontrar por aí que dieta low carb ou dieta em moderado carboidrato é mais interessante para controle de glicemia. Isso é verdade. Parênteses.
Quando você pensa assim, tem muito profissional que fala isso, não é que eles estão errados. Eles falam assim, dieta low carb é melhor para controle glicêmico. Ok. Só que se você pegar a diretriz, eu vou mandar para vocês depois um material bem rico, com mais de 200 páginas, falando um pouquinho sobre isso. Então eu vou mandar depois lá no Telegram, para que vocês tenham acesso a isso. Quando a gente fala que low carb é melhor para controle glicêmico, na verdade, perante a definição que eu falei para vocês aí, segundo as diretrizes que pontuam isso, a gente tem uma dieta, na verdade, de moderado carboidrato, não é low carb. Então, se eu pegar, por exemplo, diretriz da Joslin, da Ebir Center, que é em Harvard, lá, enfim, tem toda uma pesquisa, um estudo perante a isso, não é que eles recomendam para pacientes diabéticos tipo 2 e com sobrepeso ou obesidade uma dieta low carb. Eles indicam de 40 a 45% de carboidrato. Isso não é low carb, isso é carboidrato moderado. A gente confunde um pouco essas classificações. Tudo bem, né? Ela tem menor teor de carboidratos do que uma diretriz convencional, as DRIs, por exemplo, recomendação da SBAN, recomendação da OMS, sim. Afinal, a gente tem uma quantidade maior em prescrição de carboidratos por diretrizes mais tradicionais. Então, é sempre acima de 45, normalmente as diretrizes, né? 45 algumas, 55 as outras. Então, comparando a recomendação do Joslin de diabetes perante essas diretrizes que são mais tradicionalistas, a gente tem uma quantidade menor mesmo de carboidratos, mas não é low carb, não confundam. Então muita gente fala assim, mas eu ouvi lá que na verdade a dieta low carb é melhor para o diabetes. Pera, não é low carb de verdade. É uma dieta de carboidratos moderado, de 40 a 45%. Ponto importante. Então, quer dizer que, de acordo com Joslin, tem outras ainda, vamos chegar lá. De acordo com Joslin, Diabetes Center, de verdade, é importante um controle de carboidratos? Sim, eles pontuam pra gente que, de acordo com os estudos científicos, nós temos melhor controle glicêmico em pacientes que são diabéticos e fazem uma dieta em carboidratos moderado, de 40 a 45% do valor energético total, certo? Você vai calcular as calorias do paciente, depois você vai destrinchar carboidrato, proteína e lipídio. E, consequentemente, de 40 a 45% seria uma quantidade interessante para pacientes que são diabéticos, de acordo com Joslin. Outro ponto importante, pacientes que são mulheres que têm SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Nós também temos referências que mostram que uma dieta cerca de 40 a 45% ou até um pouco menos podem ser interessantes para controle dessas mulheres. Afinal, elas também apresentam normalmente um quadro de resistência à ação à insulina e algumas delas também são diabéticas. Então, o ponto é, para mulheres que apresentam SOP ou para mulheres e homens que são diabéticos, de acordo com os estudos, nós temos sim um benefício em dieta com controle de carboidrato de 40 a 45%. Ok, né? Só que, gente, eu acho que a gente tem que ser muito humano quando a gente atende o paciente para verificar o seguinte: será que é isso que ele consegue seguir? Será que é isso quando você fez uma anamnese com o seu paciente que ele consome? De repente você tem um paciente que consome 60% de carboidratos, que ele nunca foi uma nutricionista, tá na primeira vez à sua frente, cara a cara. Se você quiser mudar todo o padrão alimentar dele, não vai dar certo na primeira consulta. Talvez numa próxima você consiga, talvez você consiga mais adiante, mas eu acho que o ponto principal, se ele tem uma alimentação que é totalmente desregulada, focada mais em alimentos processados, alimentos industrializados, você pode tentar manter a mesma porcentagem de carboidrato desde que você melhore essa composição dessa dieta. Outro ponto importante é a qualidade desse alimento. Então, se a gente tem um alimento mais processado, mais industrializado,
Se você trazer isso para um alimento mais raiz de verdade, então tubérculos, batata doce, batata convencional, cará, inhame, por aí vai, isso é interessantíssimo. Você consegue mudar o padrão alimentar, você consegue colocar mais fibras, inclusive, especialmente se você deixar a casca desse alimento, e você consegue manter o mesmo padrão em porcentagem de carboidratos. Então, esse ponto é importante, não só a quantidade, uma dieta quantitativa, mas uma dieta qualitativa também é fundamental para o seu paciente. Então depende, se você tem um paciente que já tem uma dieta balanceada, que ele já come bastante verduras, raízes e você quer fazer um ajuste melhor, puxa, você conseguir ajustar e ele é diabético, você consegue controlar a dieta dele com uma quantidade menor de carboidratos. Agora, se ele chegou na sua frente a primeira vez, se você reduzir muito o carboidrato, ele não vai conseguir seguir. Outro ponto importante, muita gente acredita na seguinte teoria. Quando você pega esses livros mais assim de livraria, livros mais de como é que fala? Banca de jornal, mais simples. Dieta de trigo, banha, sabe esses livrinhos mais comuns assim, né? Sem ser um livro de bioquímica, de Leninger, por exemplo. Quando você pega um livro mais simples assim, você vê algumas teorias meio mirabolantes. E a mais comum dela é a seguinte. Pensa comigo, pensando na bioquímica, trazendo isso para a prática clínica. Pessoa comeu carboidrato. O que vai acontecer? Vai digerir todo esse carboidrato, vai absorver todo esse carboidrato. Corrente sanguínea vai aumentar a concentração de glicose plasmática e essa elevação de glicose, consequentemente, vai estimular o pâncreas dessa pessoa a estimular a secreção de insulina. Então, aumentou o consumo de carboidratos, aumentou a glicemia, aumentou a insulina. Tudo bem? Até aí tá verdade, ok. E aí, essa elevação de insulina plasmática, consequentemente, estimula a captação dos tecidos à glicose. Então, qualquer tecido, músculo adiposo, rim, pulmão, coração, o que for, ele vai ter um estímulo em captação de glicose por meio da insulina. Então, muita gente acha que a insulina atua apenas translocando o GLUT4. E a gente sabe que não é só isso. A gente tem toda uma via metabólica de enzimas importantes que estão associadas com a via glicolítica, com a via de captação e fosforilação da glicose para que exista essa entrada, essa captação dentro da célula. Então perceba só, se a pessoa comer mais carboidrato, ela tem mais glicemia aumentada, mais insulina e consequentemente, se ela capta mais glicose, ela vai captar mais glicose também pelo tecido adiposo. Então essa que seria a teoria. Quanto mais carboidrato você consumir, mais você vai acumular gordura no seu adiposo, mais você vai engordar. Essa é a teoria. Não faz sentido a teoria perante a bioquímica, a fisiologia? Faz. Só que a gente tem estudos que até nós temos uma aula especial, eu e a Rafa, lá na Maratona de Bioquímica semana que vem, onde a gente explica isso com detalhes para vocês. Então, na verdade, essa teoria, ela pode existir, mas na prática isso não acontece. Então, a gente tem outros mecanismos aí compensatórios que por mais que a pessoa consuma carboidrato, por mais que ela tenha mais insulina, isso não significa maior ganho de gordura corporal. Outro ponto importante, quando você for avaliar estudos de dieta low carb, ou até mesmo dietas cetogênicas, o que eles mostram pra gente? Em dieta low carb nós temos mais oxidação de gordura. Isso é verdade? Verdade. Quando você olhar, você vai ter uma maior lipólise, pode ter, maior oxidação de gorduras. Então, Aline, tem mais lipólise, quebra de gordura, tem mais oxidação de gordura. Ele vai emagrecer mais, esse cara. Faz todo sentido, não é? Pensando na bioquímica, não é verdade? Ok. Só que nós temos outros mecanismos onde essa pessoa que oxida mais gordura, ela deixa de oxidar menos carboidratos, por exemplo.
Então concorda que a queima de gordura corporal é um balanço entre vários elementos que está no nosso organismo? A gente tem proteínas musculares, nós temos gordura corporal, nós temos carboidratos, glicogênio muscular, então nós temos vários substratos, vários compartimentos aí que oferecem energia pra gente. Vamos fazer uma continha, Kevin Hall, é isso mesmo. Se a gente fizer um tipo de continha fictícia aqui, tá? Vamos pensar assim, a pessoa, deixa eu pensar no valor, a pessoa oxidou, pensando em calorias, low carb, tá? Ela oxidou mais 500 calorias aí por dia em gordura. Você vai pensar o quê? Pô, 500 calorias a menos, ela vai emagrecer, não é essa a ideia? Ok, só que quando você compara uma pessoa que faz low carb com uma pessoa que faz uma dieta sem ser low carb ou low fat, eu até fiz um post sobre isso esses dias, tá rodando aí no feed, né? Então quando a pessoa compara com alguém que fez low fat, na verdade, quem fez low fat, ela vai ter, pensando as duas dietas numa redução de calorias, é claro, né? Se não tiver déficit calórico, gente, não tem como emagrecer, não há santo que faz milagre. Então, quando você tem um déficit calórico em ambas dietas, low carb e low fat, o que acontece é que na low fat, você pode ter menos oxidação de gordura, você pode ter menos lipólise, você pode ter menos oxidação de gordura comparado com a low fat, só que a low carb, ela vai acabar devendo mais calorias em relação a essa quantidade de carboidratos que ela oxida menos. E aí, somando, comparando na balança, a dieta low fat pode reduzir mais gordura corporal do que a low carb. Sem contar que a dieta low carb também reduz mais água. Olha a pegadinha, gente. Quando essa pessoa faz low carb, por exemplo, ela pesa na balança. E ela fala o que pra você? Eu perdi muito peso. Emagreci bastante com essa dieta. Será que foi gordura corporal ou foi água que ela perdeu aí? Então esse que é o ponto também. Além da dieta low carb acabar não oxidando tão bem esse carboidrato, que também é uma fonte de energia, pensando em processo de engorda ou emagrecimento, o que importa é o global, é o total ao longo desse dia. E além disso, perde mais água também, né? Então, consequentemente, o que a gente pode concluir, nesse caso, de acordo com esse estudo que é bem interessante do Kevin Hall, é que, na verdade, na dieta low carb, além de perder menos gordura corporal, de acordo com esse estudo, o paciente perde mais água e ele acha que ele emagreceu mais, mas não é bem assim que acontece, né? Então, importante avaliar o paciente, avaliar a composição corporal, pregas cutâneas, bioimpedância, para que a gente consiga ter uma certeza em relação a cada dieta. É claro que, gente, não tô falando mal aqui da dieta low carb, não é esse ponto. Tem muito paciente que chega pra gente que fez várias dietas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da melancia e tal e tal. E ele quer algo novo. Às vezes, se você der uma dieta mais tradicional para ele, com uma quantidade menor aí de gordura, que é uma low fat, talvez ele fale assim, puxa, mas eu já tentei de tudo, já tentei tantas estratégias, eu quero algo novo. É aquele paciente que chega pra você já pedindo uma dieta low carb. Então, por que não fazer? Ambas dietas vão perder gordura, seja em déficit calórico, ou seja, você vai calcular as calorias dela diária, vai reduzir as calorias consumidas, ela vai emagrecer. Então, cada paciente, você nutricionista, que vai falar o que é melhor para ela. Só que, quando você pega esses livrinhos de banca de esquina, o que ele fala, de modo geral? Que a dieta melhor. Que a dieta mais interessante e incrível para emagrecimento é a dieta low carb. E não é uma verdade, né? Inclusive, um desses livrinhos aí de banca de jornal fala assim, qualquer dieta, é mais ou menos assim a frase que ele fala, qualquer dieta que emagrece é porque é low carb. Não, tá errado. Qualquer dieta que emagrece é porque tem déficit calórico, é sim. Você pode escolher o que você acha mais interessante para o seu paciente de acordo com o perfil dele, de acordo com o estilo de vida dele. Outra coisa importante, se o seu paciente é um atleta de endurance,
Um atleta, um maratonista, um ciclista, um Ironman. Não dá, gente. Paciente que é atleta de endurance, quanto mais carboidrato, melhor. Eu já falei várias vezes isso aqui. Carboidrato é uma escala de merecimento. Quanto mais você treina, mais você merece. Quanto menos você treina, talvez você não mereça tanto assim. Mas esse tanto assim é muita coisa para quem faz endurance. A gente coloca uma quantidade que é absurda para atleta de endurance. E eu te garanto que carboidrato para endurance é maravilhoso. Ele tem toda uma comprovação científica de anos e décadas de estudos que de fato tem uma comprovação, que tem de fato uma melhoria, é um alto componente ergogênico. Então isso é interessantíssimo. Mas, pensando em estudo científico, dieta moderada de carboidrato é melhor para glicemia? Isso é. Emagrecimento não, né, gente? Então tudo bem? Emagrecimento, dieta low carb, ela pode emagrecer? Claro que pode. É melhor do que as outras? Não é, não é. Então cabe a você, nutricionista, saber o que é melhor para o seu paciente. Ele quer testar agora, de repente, low carb? Ok. Você quer fazer um ciclo com ele de dietas? Esse mês low carb, o outro mês vai ser, de repente, low fat? Você pode fazer isso. Isso é interessante para o seu paciente. Por que não? Isso é interessante. Desde que seja algo que ele queira, né? Você não vai impor, vai fazer low carb. Não, gente, por favor, né? A gente tem que dar liberdade para o paciente. Outro ponto importante, em relação, então, a gente falou um pouquinho sobre isso, a qualidade desse carboidrato, né? Outra pergunta que fazem muito em relação à questão do índice glicêmico desse alimento. Eu já fiz um vídeo também que tá aí no feed sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Esse índice glicêmico é o quê? Você come esse carboidrato, você vai ter uma elevação na sua glicemia, que pode ser aqui ou pode ser aqui, pode ser X ou pode ser Y. Vai depender de cada alimento, de modo isolado. De novo, isolado, tá? Então, o que acontece? Se eu comer pão branco, se eu comer, de repente, batata doce com casca, são alimentos diferentes. Concorda? E se eu comer eles sozinhos, isolados, eu terei índice glicêmico diferente. Como que isso é feito? Então, pegaram um ratinho e deram esse alimento X para esse ratinho e verificaram quanto que a glicemia dele aumentou comparando com a glicose, especialmente com a glicose. Tem trabalhos que fazem com pão branco também, tá? Mas de modo geral é com a glicose. Você vai comparar esses carboidratos, você vai verificar o quanto que esse alimento X, que pode ser, sei lá, tapioca, aumentou a glicemia comparando com a glicose. Então eu tenho alimentos de alto índice glicêmico, moderado e baixo índice glicêmico. Quando a gente mistura os alimentos, pensa assim, ó, tapioca com leite condensado. Índice glicêmico lá nas alturas, né? Se eu pensar, e na verdade assim, a resposta glicêmica que você vai gerar no consumo desse alimento. Quando eu pego uma tapioca, coloco um frango desfiado, coloquei lá uma cenourinha, coloquei uma saladona no meio, coloquei um queijo, já era. Você não vai ter mais aquela resposta de alta, de aumentar tanto a sua glicemia, quanto você teve com uma tapioca com leite condensado. Então são coisas diferentes. Se eu pensar no alimento de modo isolado, aí sim eu terei um índice glicêmico daquele alimento. Se eu misturei a refeição, esquece, já é um outro padrão. E não tem como eu, Aline, saber o quanto você ou quanto eu, qual que será a minha resposta glicêmica perante o alimento combinado. Então eu tenho uma tabelinha lá que fala de alimento isolado, só isolado. Eu não tenho como saber como é que vai ser a tapioca com frango, com requeijão, não tem como saber. Então a gente não tem uma certeza em relação a isso, a não ser que algum estudo específico avaliou essa composição de uma refeição. Lembrando que a minha resposta glicêmica e a sua é diferente também. Então não tem como ter certeza absoluta. Qual que é o ponto? Índice glicêmico está associado com o processo de engorda? Também não, né? O que pode acontecer? Se você tem maior índice glicêmico desse alimento, você vai ter mais insulina, que consequentemente vai reduzir a sua glicemia e você pode sentir mais fome mais rápido. Esse que é o ponto.
Então, se você pensar em alimentos, em emagrecimento, tá, gente? Em emagrecimento, não em controle de glicemia. Em emagrecimento, o índice glicêmico não é um parâmetro que a gente vai avaliar de modo tão acurado assim. Então, você pode ter uma fome mais rapidamente, porém, se você controlar e comer aquilo que você deve, você não vai engordar. Só que concorda também? Para que eu vou colocar um alimento de alto índice glicêmico se eu posso misturar fibras, se eu posso colocar ali uma fruta, se eu posso colocar um legume, uma verdura, para deixar esse índice glicêmico mais moderado, a minha resposta glicêmica ficar mais moderada? É interessante. Agora, olha a sacada. Se eu tenho um atleta que faz 2 treinos no dia e eu quero repor o glicogênio muscular, aí eu vou focar em carboidratos de alto índice glicêmico para que eu reponha logo esse carboidrato. Então percebe que para cada caso é um caso? Se eu pensei antes do treino, pré-treino, eu vou colocar carboidrato de baixo a moderado índice glicêmico, de modo isolado, para que eu não tenha uma hipoglicemia de rebote. Então é interessante. Agora, se eu pensar, Aline, tô com fome, vou comer um pão branco de alto índice glicêmico, poxa, tem necessidade? Será que eu não posso colocar no meio um recheio de um queijo, por exemplo? Colocar de repente um atum? Fica muito mais interessante. Você vai aumentar os lipídios, as proteínas e vai ter um índice glicêmico um pouco mais moderado também. Não tem como ter certeza desse índice glicêmico, mas eu consigo ter uma questão mais moderada aí, tá? Para diabético, vale a pena controlar o índice glicêmico? Vale. Então a gente sempre vai tentar colocar aí alimentos de moderado a baixo índice glicêmico, porém, se eu quiser colocar um alimento de alto índice glicêmico, não tem problema. Eu vou misturar com outros alimentos, com proteínas, com gorduras, para que eu tenha uma resposta glicêmica desse paciente melhor, mais interessante. Só que tem mais um ponto. Não é só o índice glicêmico, mas também a carga glicêmica. A quantidade que eu tenho de carboidrato. Pensa comigo, ó. Uma coisa é esse pedacinho de pão branco e outra coisa é esse pedação de pão branco. É outra coisa. Se eu comparar esse pedacinho de pão branco, por exemplo, que é alto índice glicêmico, com esse pedação, sei lá, de cenoura, por exemplo, concorda que eu tenho mais carboidrato aqui na cenoura do que nesse pedacinho de pão branco? Então tem que avaliar também não só o índice glicêmico, mas também a carga glicêmica, que é importante para esse paciente, certo? Então a gente pode calcular isso, a gente deve ajustar esses pontos que são fundamentais para esse paciente também, ok? Então, paciente diabético, a gente vai tentar focar no índice glicêmico se possível, lembrando que eu posso modular isso com fibra, com proteína, com gordura. E se de repente você quiser colocar uma dieta de moderado carboidrato, você pode colocar, sem problemas, tá? Que é a recomendação do Joslin. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma recomendação atual de 2020, deste ano inclusive, né, 2020, que é da ADA. O que é a ADA? A ADA é a Associação Americana de Diabetes, que pra gente que trabalha na pesquisa, ela é soberana. Então a gente tem o ADA, que é a americana, a gente tem o IDF, que é a internacional, e a gente tem o EASD, que é a europeia. A ADA, ela é fera, né? Não que o IDF e a EASD não seja, mas a ADA, ela tem recomendações muito interessantes. A ADA, ela fez umas alterações nos guidelines dela. Eu até anotei página a página. Na verdade, são 2 páginas, tá? Mais importantes que eu trouxe para vocês. Eu vou mandar para vocês, no final da live, esse arquivo, que é muito interessante. Então, a ADA vai cuidar de paciente diabético. Qual que é o ponto que ele fala pra gente? Página 59. Anota aí, depois você vai olhar lá, vai conferir. Não existe, olha que interessante, é o que eu falei, ó. Não existe um único padrão de distribuição de quilocalorias em carboidratos, proteínas e lipídios para pacientes diabéticos. Então, ela vai contra a que o Joslin falou. Joslin falou o quê? Dieta moderada em carboidrato. ADA fala o seguinte: não existe um único padrão. Ele fala assim, você, nutricionista registrado, você deve saber o que é mais importante para o seu paciente.
Página 59. Então, qual que é a importância disso? Você tem que aumentar fibras, vegetais, o mínimo de açúcar de adição. O mínimo de açúcar de adição, que é interessante, claro. Eu não vou tacar... Gente, um paciente meu falou esses dias que um amigo dele, parece, coloca açúcar na Coca-Cola. Não dá, né? Seguinte, aumentar o consumo de grãos integrais e, pasmem, olha essa, produtos lácteos. Tanta gente fala contra, né? Coitadinho do leite. Não, para paciente diabético é interessante. Você tem trabalhos mostrando controle de glicemia por consumo de alimentos lácteos. Outro ponto. Redução de carboidratos. Tem evidências que melhora a glicemia. Sim, tem evidências em relação a isso. E ainda ele fala o seguinte, que o controle de carboidratos é interessante. Então você avaliar o quanto seu paciente consome e tentar ajustar de acordo com o que ele já consome, tentar ter um padrão. Já chego nisso, tá? Outro ponto, para quem usa insulina, aí claro, né, gente, contagem de carboidratos é interessante, né? Isso não quer dizer que a gente vai sempre colocar low carb aqui. A gente vai ajustar de acordo com a insulina que foi prescrita pelo médico. Então, olha, gente, coisa linda. Importância da equipe multiprofissional, multidisciplinar. Você conversar com o médico e saber qual que é a dose de insulina que o seu paciente usa. Para que vocês tenham uma conversa. Olha só, se seu paciente come menos carboidrato do que a insulina vai compensar, ele terá hipoglicemia. E, consequentemente, seu paciente vai ficar desconfortável, claro. Você vai ter que controlar isso com o paciente, com o médico, para que vocês saibam, perante dieta, perante insulina, qual que é o ponto mais interessante. Eu sei que tem paciente que é muito carente, tem paciente que não sabe nem ler e paciente que não vai conseguir fazer contagem de carboidratos. Na teoria é lindo, né, gente? Na teoria é linda. Faz contagem, glicemia fica maravilhosa, não é bem assim. E a contagem depende também do tipo de insulina que foi utilizada. Então, cuidado com isso. O paciente não consegue nem saber qual que é a medicação que ele toma direito. Você vai colocar lá uma contagem de carboidratos, ele nem sabe ler. Então, cuidado. É incrível, é lindo, mas na prática pode ser diferente de acordo com o seu público, né? Outro ponto importante, que eu achei bem legal que eles colocaram aqui. Dieta mediterrânea com mono e ácido graxo, né? Mono e poliinsaturado pode melhorar a glicemia. Então, olha que interessante. Tentar substituir, ou pelo menos reduzir aí, a gordura saturada para uma gordura mono e poliinsaturada. Claro que a gente pode comer gordura saturada. Então, paciente diabético, até cerca de 7% das calorias totais podem ser de gordura saturada. Porém, o restante a gente vai completar aí com ácido graxo poliinsaturado, monoinsaturado. Então, priorizar azeites, castanhas, oleaginosas e por aí vai, né? O que é interessante. Outro ponto importante que eu achei bem legal que eles colocaram. Tem que ter nessa alimentação EPA e DHA, que é o ômega 3. Então, nesse caso aqui, até pensando no paciente diabético que tem uma tendência maior para doença cardiovascular, esse ponto também é importante. Então, a gente vai colocar EPA e DHA, especialmente o EPA, porque ele é um anti-inflamatório. Então, a gente tem um benefício já em relação a isso. Você colocando um EPA, seja, por exemplo, aí num peixe, num atum, numa sardinha, ou em suplementação de cápsula mesmo, de ômega 3, né, de óleo de peixe, você tem um benefício em relação a isso. Então, mais um ponto importante. Lembrando que, então, o paciente diabético tem uma tendência maior à doença cardiovascular. Então, é claro que eu vou tentar evitar gordura saturada, que é mais pró-inflamatória. Eu vou tentar, então, priorizar, como o ADA diz, gordura mono e poliinsaturada. Sabe o que acontece, gente? Quando você coloca uma dieta de verdade low carb, que é menos de 26% de carboidratos, eu vou fazer uma continha depois, se der tempo aqui com vocês. O que acontece? Quando você coloca muito pouquinho carboidrato, você tem que acabar aumentando a gordura. Você vai aumentar a proteína, só que para completar as calorias totais,
tem que ter mais gordura. E normalmente não dá para colocar só gordura poliinsaturada. Vai um pouquinho mais saturada junto. Então, será que é legal para um paciente que é diabético ter mais gordura saturada? A princípio não, tá? Então, como falaram aqui, ó, é mais o EPA. Para doença cardiovascular, então focando aí também no paciente diabético, a gente coloca mais EPA. E aí percebam que a cápsula de ômega 3, ela tem uma proporção de EPA para DHA. Qual que é o ponto? A gente vai tentar colocar 60% de EPA na proporção da cápsula, tá? Pensa na cápsula que tem na sua casa, pega ela lá agora, dá uma olhadinha. Vai ter uma quantidade ali, sei lá, 300 miligramas, 400 miligramas de EPA ou DHA. A proporção de EPA para DHA é de 60% EPA para doença cardiovascular e fatores anti-inflamatórios, tá? E aí, normalmente, a gente vai calcular essa porcentagem e a gente vai colocar uma quantidade aqui para esse paciente que vai variar. Cerca de 2, 3 gramas por dia, tá? Próxima página. Anota aí. 61. Página 61. Isso aqui eu achei maravilhoso. Ó. Os esforços em tentar mudar para padrões alimentares, pensando em porcentagem de macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e lipídio, não tem muito sucesso. Afinal, as pessoas tendem a retornar a sua distribuição, a sua porcentagem de macronutrientes convencional. O que quer dizer isso? Se eu tenho um paciente que consome 65% de carboidratos e eu tentar forçar para ele comer 40%, ele vai seguir por pouco tempo essa dieta. Então, de repente, é mais interessante eu tentar ajustar a qualidade, focando na mesma porcentagem que ele já consome atualmente, para que ele tenha mais aderência. Gente, o que eu sempre falo, a melhor dieta é aquela dieta que o paciente consegue seguir, o que é verdade. Não adianta fazer uma dieta perfeita lá com os cogumelos colhidos pelas índias virgens da Arábia, nem sei se isso existe. Não adianta, eu tenho que fazer uma dieta que ele tenha aderência, que ele consegue seguir. E é isso que é o ADA, hein? O ADA consegue falar isso pra gente. Então, o que é importante? Ele fala isso, ó, individualidade, para que tenha mais aderência a longo prazo. Isso que importa. Né? Tem trabalhos mostrando que a glicemia é melhor com dieta com moderado carboidrato? Tem, claro que tem. Lógico que tem. Mas o seu paciente consegue seguir? Ele vai ter aderência? Isso é uma outra história. Então, só a gente que é nutricionista consegue e deve ter uma dieta individual para cada paciente. Outro ponto que ele coloca pra gente, olha só. Proteínas para esse paciente que é diabético, segundo o ADA ainda, tá? Segundo o ADA. De 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal ou de 15 a 20%. Ele ainda fala o seguinte, para quem é diabético tipo 2, pode aumentar um pouco mais. Dá para chegar a 30% de proteína para esse indivíduo. Então aqui nós lógico, o paciente que não tem intercorrência em relação ao consumo de proteína e tal. Então para esse paciente aqui, a gente vai focar em proteína para ele, dá mais saciedade, né, gente? É mais interessante, eu consigo associado a um treino resistido, ter mais síntese de proteínas musculares e quem sabe hipertrofia muscular, melhor captação de glicose. Então tem um outro benefício aqui que é interessante, né? Pensando em lipídios, ele fala o seguinte, que eu achei maravilhoso também. 2020, hein? Fresquinho, saiu esses dias. Pensando em lipídios, não tem uma porcentagem ideal. O que importa é redução de saturadas, gorduras saturadas, ou seja, especialmente, se possível, até 7% do valor calórico aí total, e também redução de gordura trans. Ele não fala, de repente, se eu colocar aqui uma quantidade de 30%, 35% de gordura, desde que seja uma gordura boa, uma gordura poliinsaturada ou monoinsaturada, a gente pode colocar. Isso que importa, tá? Gente, então, esses seriam os pontos principais. Vamos tentar calcular? Será que dá tempo? Ó,
Vamos lá, ó, vou colocar para vocês aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Pensando, vou criar um caso fictício aqui para vocês, tá? Dá para ler? Fica ao contrário, né? 2.000 calorias, certo? 2.000 calorias para esse paciente. Isso aqui significa 100%, né, da dieta. Tô inventando aqui um paciente X. Se de repente eu pensar numa dieta que é moderado carboidrato, que são 40%, 2.000 calorias, 100%, 40%, moderado carboidrato é igual a X, certo? Esse X aqui, ele vai dar pra gente um total de 800 quilocalorias que nós teremos numa dieta de moderado carboidrato para esse paciente. Eu vou ter que completar o quê? 2.000 calorias, que é o que a gente faz, de modo geral, aqui na prática clínica, né? Para esse paciente aqui, dei uma travadinha, né? Que eu coloco para esse paciente, vamos supor que é um atleta que de repente ele faz um treino de força, que de repente a gente vai ter aí um atleta que faz musculação, por exemplo. Eu vou colocar para ele 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E ele tem, por exemplo, 70 quilos. 70 quilos. 2 vezes 70 é igual a 140 gramas de 2 gramas por quilo de peso vezes 70 é igual a 140 gramas de proteína. Eu sei que cada grama de proteína é equivalente a 4 quilocalorias. 140 vezes 4 é igual a 560 quilocalorias que eu tenho das proteínas. Eu tenho 800 dos carboidratos e 560 das proteínas. Eu vou ter que ajustar agora o lipídio, né? Se eu tenho 800 carboidrato mais 560 das proteínas, eu tenho 1.360 quilocalorias totais até agora. E aí, o que falta aqui? Lipídio, né? Se são 2.000 calorias totais, então 2.000 menos 1.360 é igual a 640 quilocalorias das gorduras para esse paciente. E aí, nesse caso, fazendo a regrinha de 3 aqui, que eu sei que 2.000 calorias, 100%, 640 vai ser 32% de lipídio para esse paciente. Dieta com moderado carboidrato, 40% de carboidrato. Eu vou ter aqui 2 gramas por quilo de peso de proteína, que dá 140 gramas de proteína. Conseguindo fechar os 100%, eu tenho 32% de lipídio para esse paciente. Essa quantidade aqui eu vou tentar focar em ácido graxo monossaturado e poliinsaturado. Seja que se é um paciente que ele tem alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, eu coloco desses 32%, eu vou colocar então no máximo 7 de gordura saturada. Se é um paciente que não tem intercorrência, se é um paciente que não tem nenhuma alteração, eu coloco até 10% de gordura saturada para esse paciente, tá? Ok? Agora, vamos calcular outra. Vamos calcular a low carb de verdade. 26%. Vamos ver como é que é na prática. Olha só. 2.000 calorias é 100%. Mesmo caso, tá? 26% é X. 2.000 calorias é 100, 26X. Esse X aqui vai dar 520 quilocalorias que nós temos dos carboidratos, certo? Ok, vamos pensar de novo naquele mesmo atleta que ele faz uma musculação, Então, nós temos 2 gramas de proteína, vezes 70 quilos, por exemplo. A gente vai ter de novo 140 gramas de proteína, vezes 4, afinal, cada grama de carboidrato é equivalente a 4 quilocalorias, e eu tenho 560 quilocalorias que vieram das proteínas. Então, 520 dos carboidratos, calorias, e 560 das proteínas. Lembrando que eu tenho que bater um total para esse paciente
Depois eu posto a foto do cálculo, boa. Depois eu ponho nos stories. Eu dou uma arrumada, porque tá muito feio isso aqui. E aí, então eu tenho 520 dos carboidratos, 560 das proteínas. Eu ponho lá no Telegram, tá? Eu dou print, tiro foto e ponho no Telegram, tá? Olha só, gente, 2.000 calorias, vamos somar proteína e carboidrato? 520 mais 560 quilocalorias. A gente vai ter aqui 920 quilocalorias dos carboidratos, 920, e das proteínas. Lembrando que eu tenho que bater 2.000, né? 2.000 calorias. Se eu tenho que bater 2.000, concorda que tem 1.000 ainda? Quase mais de 1.000 calorias para eu conseguir bater? Vai ter que ser em que isso aqui? Em gordura. Concorda que 2 gramas de proteína por quilo de peso já é bastante? Já é muita coisa de proteína? Eu posso aumentar um pouquinho mais ali em 2,4. De repente se for um atleta, enfim, musculação, crossfit, dá para aumentar um pouco mais. Só que mesmo assim, se eu fizer essa quantidade, eu vou estourar aqui pelo menos uns 40% de lipídio. Então, mesmo se eu subir um pouquinho essa quantidade de proteína aqui, na hora que eu faço o cálculo, eu tenho 1.000 calorias devendo, para mais de 1.000 calorias. E aí, consequentemente, eu tenho uma quantidade muito grande em lipídio. Eu tenho pelo menos aqui, pelo que eu calculei, 46% de lipídio para colocar nessa dieta para esse paciente. Então, fica difícil. Se eu penso num paciente que é diabético, que eu vou tentar evitar pelo menos ao máximo esse consumo de gordura saturada, pensando em 46% de gordura, fica um pouquinho mais difícil. Eu posso focar, claro, numa gordura poliinsaturada, monoinsaturada, mas fica um pouco mais complicado. Então, lembrando que Ada disse pra gente que não tem problema em aumentar a gordura, desde que a gente não aumente gordura saturada. Então, para que você consiga fazer uma low carb mais adequada, pensando em não extrapolar o ácido graxo saturado, low carb de verdade, abaixo de 26% de carboidratos, a gente terá que aumentar a proteína desse paciente para não conseguir aumentar tanta gordura. Isso que eu coloquei uma quantidade alta, hein? 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se eu colocar 1, eu vou aumentar muita gordura. Então, a gente tem dietas que são assim, dietas cetogênicas, por exemplo? Sim, claro que tem. Mas o quanto que isso, pensando numa composição, é fácil de consumir. Já tentou fazer uma dieta assim? Você já tentou fazer uma quantidade dessa dieta? Na prática, o quanto que é de gordura isso na prática? O quanto que de verdade você vai ter que colocar a mais de gorduras? Você pode colocar oleaginosas, azeite, por aí vai. Mas não é tão simples assim. Eu vou passar ali com esses cálculos que ficaram bem feinhos e eu mando para vocês lá no Telegram, tá? Eu coloco 3 exemplos. Dieta de moderado carboidrato e de baixo carboidrato com proteína mais alta e proteína mais baixa, para vocês verem como que isso pode ser feito, tá? Gente, lembrando, agora um assunto importantíssimo. Essa semana inteira nós teremos uma sequência de lives dessa maneira, com conteúdos densos, explicativos, para vocês aprenderem de verdade o que é importante ser utilizado na prática clínica de vocês, que vocês ganhem mais conhecimento. Então, tanto eu quanto a Rafa faremos várias lives, algumas com convidados bem interessantes. Marco Fortes, Dudu Halushi estará aqui conosco, uma semana completa de lives. E, especialmente, na próxima semana, nós teremos a Maratona de Bioquímica Descomplicada, com conteúdo mais denso ainda, conteúdo bem explicativo, desde o comecinho da bioquímica até algo mais aprofundado, voltado sempre para a prática clínica, como nós fizemos hoje, para que vocês aprendam a bioquímica de modo fácil e descomplicado. É o que a gente faz todos os dias, né? Mas de modo maior, 2 semanas de vários conteúdos para vocês.
Quem não se inscreveu ainda na Maratona de Bioquímica Descomplicada, o link está na minha bio para que vocês possam fazer a matrícula, que é gratuita. Todo mundo pode participar. Avisa os colegas da sala, coloca no grupo da sala para que vocês possam participar dessa maratona desde hoje até semana que vem, completa, para que vocês tenham bastante conhecimento em relação à bioquímica. Logo após o término da Maratona de Bioquímica, nós iniciaremos a próxima turma do curso de Bioquímica, que a gente trabalha já há tanto tempo com várias turmas. Quem quiser fazer parte, quem quiser descomplicar a bioquímica, quem quer colocar a bioquímica na prática clínica, nós começaremos o nosso curso logo em seguida, logo após a Maratona de Bioquímica, certo? Então se inscrevam para a gente conseguir aprender mais ainda juntos. Gente, e aí? Deu um tempinho para vocês tirarem dúvidas. Que dúvidas que vocês têm? Me mandem aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em breve nós teremos uma live sobre cetogênica também, que tem um pouquinho a ver com essa low carb, né? Um pouquinho mais drástica, mas tem outras aplicações clínicas bem interessantes também, além do emagrecimento. Opa, tem mais pergunta aqui embaixo, eu nem tinha visto, gente, desculpa. Vamos lá. E aí, gente? Deixa eu ver, perguntaram aqui embaixo pra mim, ó. As lives, sempre às 8 horas, então as lives a semana inteira, sempre às 8 horas. Nós teremos lives também mais pra frente, semana que vem nós sempre faremos às 8 horas da noite. Aqui no meu Instagram, tanto eu quanto a Rafa iremos entrar aqui para fazer as lives às 8 horas da noite. E aí logo em seguida a gente terá a Maratona de Bioquímica Descomplicada, que será feita na próxima semana, tá? Sobre o curso de Bioquímica, a gente tem um curso que a gente explica a bioquímica desde o comecinho, desde o beabá, desde o início da bioquímica até algo mais aprofundado, sempre colocando na prática clínica. Então, nosso diferencial é que a cada aula nós temos uma aplicação prática disso, né? Como que eu vou igual a gente fez hoje. A gente falou de bioquímica, falamos de insulina, falamos de lipólise, lipogênese, etc, etc. E depois traduzimos como isso é feito na prática. Quais são as recomendações práticas para tudo isso. Então, esse é o nosso foco. Pegar a bioquímica, explicar desde o comecinho, bem mastigadinho, para que vocês depois tenham uma aplicação dessa bioquímica, tá? Low carb para esteatose, boa ideia. Então, assim, paciente que tem esteatose hepática, a gente pode fazer low carb? Sim. Tem trabalho científico mostrando que é eficaz? Tem também. Aí volto de novo naquele quesito. Para esteatose, o que importa é emagrecimento. Então, com exercício, com dieta, redução de calorias diárias é muito interessante. Dieta low carb é soberana? Ela é mais interessante para a redução de esteatose hepática? Tem alguns trabalhos que mostram que sim. Mas se o seu paciente não segue, é aquela história de novo, né? O que importa mais é que ele tenha aderência a esse plano alimentar. Se você conseguir colocar low carb ou carboidrato moderado para ele, ajuda. Só que vai depender se ele vai conseguir seguir ou não. Certo? Na sua opinião, a dieta low carb é uma dieta que pode ser acessível a todos os pacientes? Tendo em vista produtos low carb são muito caros. Pensando na questão de produtos industrializados, eu acho que não é uma boa ideia, para ser bem sincera. Eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar alimentos naturais, melhor. Que todo alimento industrializado, de modo geral, não é demonizando a indústria, porque eles têm muita coisa legal também. Mas normalmente tem um teor maior de gordura, que não é tão interessante assim. Então, se possível, tentem colocar em alimentos naturais, tá? Ok. Pensando em low carb, você disse que funciona para hipertensos também? Vai funcionar, na verdade, o foco principal em relação aos estudos é SOP, esteatose e diabetes. Agora, pensando para hipertensão, não tem um benefício adicional. A gente pode fazer low carb para eles? Ou carboidrato moderado? Até pode, desde que ele tenha uma aderência interessante em relação a isso, né?
Aline, você sabe quando fizeram um primeiro estudo com low carb? Dos primeiros, não vou lembrar qual foi o primeiro. Sinceramente, qual foi o primeiro, assim, não vou lembrar. A gente lê muito estudo, né? Todas as contas já vi essa, mas você tem mais aqui embaixo. Low carb pode causar perda de massa muscular? Depende. Se a pessoa colocar pouca proteína, por exemplo, abaixo do necessário, pode causar perda de massa muscular, sim. Então, por isso que é importante tentar ajustar a proteína para esse paciente, para que ele não tenha uma redução de massa muscular, tá? Então, isso é importantíssimo. E se tiver um treino resistido, melhor ainda, certo? Gente, eu vou ser expulsa daqui e vocês também. Nós temos 1 minuto. Espero que vocês tenham gostado da aula, da live de hoje. Foi uma honra, gente. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada por estar aqui comigo. Vocês são muito especiais, de verdade. Eu fico muito feliz por ensinar vocês. De verdade mesmo. Gente, beijo. Obrigada.